Bora praticar? Chegamos então aqui no nosso bloco de questões subjetivas da sua segunda fase, aqui conosco no portal Exame de Ordem. Não nos deixe de seguir lá no @segunda fase civil no nosso Instagram. Bora praticar? Olha aí, seguinte, questões subjetivas de exames anteriores sobre direito do consumidor. Bom, aí 23º exame, essa indagação foi realizada e a questão número 1 para vocês. Após sofrer acidente automobilístico, Vinícius, adolescente de 15 anos, necessita realizar cirurgia no joelho direito para reconstruir os ligamentos rompidos, conforme apontam os exames de imagem. Contudo, ao realizar a intervenção cirúrgica no Hospital Boa Saúde, ok? O paciente percebe que o médico realizou o procedimento no joelho esquerdo, ou loucura, né? Que estava intacto. Ressalta-se que o profissional não mantém relação de trabalho com o hospital, utilizando sua estrutura mediante vínculo de comodato, sem relação de subordinação. Após realizar nova cirurgia no joelho correto, Vinícius, representado por sua mãe, ele é um absolutamente incapaz, pelo artigo 3º do Código Civil, né? Decide ajuizar ação indenizatória em face do Hospital Boa Saúde e do médico que realizou o primeiro procedimento. E aí vem as indagações. Em face do exposto, responda aos itens a seguir. Na apuração da responsabilidade do hospital, dispensa-se a prova da culpa médica. Será que ela é subjetiva? Será que ela é objetiva? O procedimento do juizado especial, ele será cabível? Percebam aqui, amigos, que na letra A resposta será negativa. Não. Por quê? Porque a responsabilidade do profissional liberal, ela será apurada mediante a verificação de culpa, conforme o artigo 14, parágrafo 4º. Olha só, a regra no Código de Proteção e Defesa do Consumidor é a da responsabilidade civil de natureza objetiva. Ocorre que houve uma única exceção, uma única observação. E essa observação está disposta no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando o caso é um caso de acidente de consumo pelo serviço. O fato do serviço. Acidente de consumo pelo fato do serviço. E aqui, meu amigo e minha amiga que me escutam, o artigo 14, no seu parágrafo 4º, diz que a responsabilidade, então, do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Então, o profissional liberal, tecnicamente, em todas as outras hipóteses do CDC, irá responder de forma objetiva. Mas, no caso de fato do serviço, a responsabilidade civil será de natureza subjetiva. Então, aqui, o artigo 14, parágrafo 4º, foi objeto do espelho da prova da FGV, e a inclusão do hospital, ela vai ser, aqui, para o profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, mas a inclusão do hospital aqui, no caso, é de responsabilidade objetiva, será de responsabilidade civil independente da existência de culpa. Então, aqui a responsabilidade independente de culpa, objetivamente, na forma do artigo 14, em que dispensa aí a culpa, ok? Então, o hospital aí vai responder de forma solidária e objetiva. O hospital aí, no caso, nosocômio, responde de forma solidária e objetiva. Chegamos, então, na nossa letra B. O procedimento do juizado especial cível, ele será cabível? O uso da Lei 9.099, a lei dos juizados, ela é cabível nesse caso? Não. E não por quê? Vejamos o artigo 8º da Lei
9.099 de 95. E você que está aí com o seu VAD civil empresarial da editora Juspodium, muita atenção. Por que não cabe? Porque na forma do artigo 8º, caput aí da Lei 9.099, não poderão ser partes no processo instituído pela lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público e as empresas da União, a massa falida e insolvente. Como autor da ação aí, gente, ele é um absolutamente incapaz, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, ele trouxe uma grande tempestade, tanto no artigo 3º como no artigo 4º. E sabemos que somente é absolutamente incapaz aquele que é menor de 16 anos. Só será absolutamente incapaz aquele que é menor de 16 anos. Ok? Então, nesse caso, não será cabível, tá, o uso da Lei 9.099, o JEC, Juizado Especial. Nesse caso, terá esse que ser representado por sua mãe na Justiça Comum e não no Juizado Especial. Uma boa indagação para cair no seu certame. Você já viu isso? Isso já foi objeto de prova anterior? Pode se repetir? Sim, de uma outra forma. Por isso que a gente te prepara aqui. Nós tivemos blocos anteriores teóricos e agora resolvendo questões, transformando aquela teoria que nós aprendemos em prática. Muita teoria em prática. Olha que bacana, hein? Olha que bacana você que está estudando aí para o seu 26º exame, OAB, segunda fase. Essa é uma super dica para vocês. Beleza? Bom, vamos partir então para a nossa segunda questão. Olha aí a segunda questão do exame de número 22. Danilo ajuizou a ação cominatória com pedido de reparação por danos morais contra a financeira Boa Vida, alegando ter sofrido dano extrapatrimonial em virtude da negativação equivocada de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito. Danilo sustenta e comprova que nunca atrasou uma parcela sequer do financiamento do seu veículo, motivo pelo qual a negativação de seu nome causou-lhe dano moral indenizável, requerendo liminarmente a retirada de seu nome dos bancos de dados e a condenação da ré à indenização por danos morais no valor de R$5.000. O juiz concedeu tutela provisória com relação à obrigação de fazer, apesar de reconhecer que não foi vislumbrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, verificou que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, não havendo oposição do réu capaz de gerar dúvida razoável. Em sentença, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré à obrigação de retirar o nome do autor dos bancos de dados de proteção ao crédito, confirmando a tutela provisória, mas julgando improcedente o pedido de indenização, pois se constatou que o autor já estava com o nome negativado em virtude de anotações legítimas de dívidas pré-existentes com instituições diversas, sendo um devedor contumaz. Em face do exposto, responda, gente. Em face do exposto, responda. Os itens a seguir. Letra A. À luz da jurisprudência dos tribunais superiores, é correta a decisão do magistrado que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais? A resposta é positiva ou negativa? É positiva. Julgou certo o magistrado, porque nós sabemos que a súmula de número 385, repito, 385 do STJ, ela traz aqui algo
eu particularmente não gosto muito dessa súmula, que eu falo que é bater em cachorro morto. Ela diz que quando existe uma negativação, um apontamento, por exemplo, no rol dos maus pagadores, SPC, Serasa, devidamente, é um apontamento devido, ok? Devido, um apontamento devido, e, ao mesmo tempo, houver um apontamento indevido. Então, o nome do consumidor foi apontado inicialmente, devidamente, no rol dos maus pagadores. Ele deve, não nega, não tem dinheiro para pagar, o nome dele está sujo. Mas, ao mesmo tempo, houve uma negativação indevida. Então, ele tem uma negativação devida e uma indevida. Dessa negativação indevida, será cabível dano moral? Não. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Esse é um ponto fundamental para o estudo de todos vocês. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Não sendo cabível dano moral, súmula 385 do STJ. Então, julgou certo o magistrado. Letra B. Poderia o advogado requerer a tutela provisória, mesmo constatando-se a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo? Sim, gente. Trata-se de tutela provisória de evidência. É um caso aqui de tutela provisória de evidência, ok? E se é tutela de provisória de evidência, é aquela que dispensa a prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E diz o artigo 311, vou colocar aqui, 311, no seu inciso 4º do nosso CPC de 2015, diz a lei: a petição inicial for instruída com documento suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável nos termos do artigo 311, inciso 4º, do CPC de 2015. Então, a primeira opção, a resposta é sim, e a segunda opção também, a resposta é sim. Fundamentamos aqui para vocês e vejam que passamos por uma situação, tá? Passamos por um tema em que se trata, destacado um assunto de súmula. Súmula essa que nós vimos na nossa aula, tá? Quando a gente estudou o dano moral. Lembrando que o dano moral é a mera violação de um dos direitos da personalidade. E aqui destaco, Legião do Direito Civil, tropa do Direito Civil, aqui que está conosco, que não será cabível dano moral quando houver um mero aborrecimento, quando houver um mero constrangimento. A jurisprudência é uníssona nesse sentido. Agora, o que é mero aborrecimento, o que é mero constrangimento, aí tudo vai ser analisado dependendo do caso. Bora para mais uma questão, terceira questão do nosso estudo, tá? Caiu no exame de número 17, gente. Exame de número 17. Olha aí, olha que tema importante. O famoso atleta José da Silva, campeão pan-americano da prova de 200 metros no atletismo, inscreveu-se para a Copa Rio de Atletismo, Rio de Janeiro, 2015. O torneio previa como premiação aos campeões de cada modalidade a soma de R$20 mil. Todos os especialistas no esporte estimavam a chance de vitória de José superior a 80%. Na semana que antecedeu a competição, o atleta, domiciliado no estado de Minas Gerais, viajou para a cidade do Rio de Janeiro para o treinamento e reconhecimento dos locais de prova. Na véspera do evento esportivo, José sofreu um grave acidente, tendo sido atropelado por um ônibus executivo da Sociedade Empresária Delimitada, com sede em São Paulo. O serviço de transporte executivo é explorado pela Sociedade Empresária Delimitada, de forma habitual, organizada, profissionalmente e remunerada. Restou evidente que o acidente ocorreu devido à distração do condutor do ônibus.
Em virtude do ocorrido, José não pode competir no aludido torneio. O atleta precisou de atendimento médico, hospitalar, de emergência, tendo realizado 2 cirurgias e usado medicamentos. No processo de reabilitação, fez fisioterapia para recuperar a amplitude de movimento das pernas e dos quadris. Sobre a situação descrita, responda os itens a seguir. Olha que tema importante, olha que tema aí relevante, tá? Que é um super assunto para cair na sua prova, tá? Um super assunto mesmo. Olha o que a letra A destaca, gente. Bom, trata-se aí de uma relação de consumo. Que legislação deve ser aplicada ao caso? E como deverá responder a sociedade empresária delimitada? Quais são os danos sofridos pelo José? Gente, clássica relação de consumo, nós estudamos isso, ao critério da habitualidade, a questão deixa claro isso, tá? E José, ele se qualifica aí como consumidor por equiparação. Nós estudamos isso. Lembre que são consumidores por equiparação aqueles presentes no artigo 2º, parágrafo único, no artigo 17 e no artigo 29. Claro, aqui está que se trata de um uso do artigo 17, a chamada vítima bystander, ok? Vítima bystander. Consumidor do artigo 17, vítima bystander, ok? Esse tema é um tema caloroso, é um tema importante para todos vocês. Vítima bystander, artigo 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O consumidor por equiparação aí no caso concreto, gente. Como eu falei, é um tema muito relevante. E essa empresa, sociedade limitada, ela figura aqui no artigo 3º, como fornecedora, principalmente aí no parágrafo 2º, que fala do serviço. Então, no caso concreto, nós vamos aplicar o artigo 14, acidente de consumo causado pelo serviço, fato clássico do serviço, fato do serviço. O prazo para a propositura da ação é um prazo prescricional lá do artigo 27. São 5 anos prescricionais do reconhecimento aí do dano e de sua autoria. É dano e autoria. Se sofreu dano e não sabe quem é o autor, o prazo fica suspenso. Porque para nós trabalharmos no caso concreto, tem que ser dano e autoria. Então eu vou me valer aí do artigo 14, tá? E ainda poderia somar, isso foi espelho da sua prova, do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Ok? Aqui a gente, inclusive, pode trabalhar o dano moral, o dano material, o dano estético na questão, o dano moral, o dano material, o dano estético, e ainda poderíamos falar sobre perda de uma chance, uma teoria francesa, la perte d'une chance. Vous parlez français avec vous, mon ami. La perte d'une chance, la perte d'une chance, a perda de uma chance. Um caso clássico. Se você quiser estudar a perda de uma chance, dá uma olhadinha nesse julgado, o recurso especial 788459 Bahia. Recurso especial 788459 Bahia, o caso do show do milhão. Ok? Bom, letra B. Qual o prazo para ajuizamento da ação? E qual o local para a propositura da ação? Nós estudamos também isso. O artigo 27, o prazo é prescricional, porque foi fato do serviço. E aí iremos nos valer do artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O local para a propositura da ação. Nas ações de responsabilidade civil, o consumidor poderá propor a ação no seu domicílio para favorecer a sua defesa. Lembre que ele é hipossuficiente no caso concreto. Ele pode ser vulnerável e hipossuficiente. Lembrando que a vulnerabilidade é uma norma vinculada ao direito material e a hipossuficiência é uma norma vinculada ao direito processual. Olha que dica importante, olha que dica interessante aí para vocês sobre o tema que se refere aí ao artigo 101, inciso 1º, e o artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor, tá? Lembrando que o vício, ele traz, lá no artigo 26, prazos decadenciais. Mas estamos diante dessa questão de fato. E o caso de fato, ele é um prazo prescricional. Tudo bem? Beleza? Show? Vamos embora para mais uma questão aí. Olha a quarta questão, gente. Heitor, residente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, firmou em 10/5/2010 com a sociedade WSA, sediada em São Paulo, tá? Sediada em São Paulo, contrato de seguro de veículo automotor, ok? Contrato de seguro de veículo automotor. Perfeito, tranquilo. A apólice prevê cobertura para sinistros ocorridos em todo o país. Em 18/12/2010, Heitor, passeando pela cidade de Salvador, Bahia, teve seu veículo furtado no estacionamento gratuito do Shopping B. Teve seu veículo furtado no estacionamento do Shopping B, ok? Com base em tal situação, responda os itens a seguir, utilizando o argumento jurídico apropriado e a fundamentação legal pertinente. Olha que tema legal, hein? Olha que tema aí extremamente importante e interessante para vocês, gente. Um tema que pode vir a cair a qualquer momento. Vamos lá. Nesse caso, letra A. Caso o Heitor acione a sociedade WSA, visando a receber o valor do bem segurado, e a seguradora se negue a cobrir os danos sofridos, alegando não haver cobertura securitária para o infortúnio, poderá Heitor demandar a seguradora na comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Bom, Heitor, gente, poderá ajuizar ação de cobrança em face da seguradora na comarca de Porto Alegre, e em razão do foro especial para o autor da demanda, nos termos do artigo 101, inciso 1º. Nós respondemos há pouco tempo atrás aí a questão de número 3, e veja, a prova do OAB se preocupa muito com essa questão do local da propositura da ação, e é o destaque que nós fazemos aqui nas nossas aulas. Tenham muita atenção para o artigo 101, inciso 1º, porque é um artigo que se repete no certame da OAB. O Shopping B possui o dever de ressarcir Heitor pelo furto do veículo. O que vocês acham, gente? Bom, o que vocês acham? Aqui, no caso concreto, eu posso citar a súmula 130 do STJ, assim como posso citar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento do STJ é que o shopping que oferece estacionamento privativo aos consumidores, mesmo que de forma gratuita, gente, ele é responsável pela segurança tanto do veículo como do cliente. Isso vai ser aplicado tanto do artigo 14, tá, que é fato do serviço, como a súmula 130. E a responsabilidade do shopping será objetiva, tá? Então, se houve falha na prestação de serviço, e aí, por isso se insere o artigo 14, aí sim, eu aplico a súmula 130, tá? Como o shopping dá toda a estrutura de segurança, mesmo que seja gratuito, aquele aparentemente gratuito, que a gente trabalhou na nossa parte teórica, o aparentemente gratuito, nesse caso, eu vou aplicar a súmula 130, tá? Comumente você aperta lá o botãozinho, pum, aí sai lá impresso o cartão, né? Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do seu veículo, opa. Bom, se o shopping tem toda a estrutura, guarita, segurança e etc., câmeras, pronto. Responsabilidade objetiva desse shopping. Não há nem discussão nesse sentido, tá? Eu até gostaria que vocês vissem lá no meu canal do YouTube, no Cristiano Sobral, tem um vídeo que eu falo que recentemente teve uma decisão que foi de encontro à súmula 130, mas em casos de estacionamento que não tem qualquer tipo de estrutura de segurança. E aí tem um posicionamento importante do STJ. Vai lá no meu YouTube, coloca lá, súmula 130, Cristiano Sobral, já vai vir a comparação de um recurso especial com a súmula 130. Olha, lá no Cristiano Sobral, no YouTube, lá no YouTube. Tudo bem, galera? Vamos embora para uma próxima questão? Olha aí, quinta questão.
Em 10 de abril de 2013, Paula adquiriu em uma loja de eletrodomésticos um secador de cabelos de última geração. Ao tentar utilizá-lo pela primeira vez, o aparelho explodiu, causando-lhe queimaduras severas na mão direita, que empunhava o secador. Em 10 de setembro de 2013, Paula propôs ação judicial em face da Dry Hair SA, ok? Fabricante do aparelho, postulando a reparação de danos extrapatrimoniais em sua defesa. A fabricante invocou o transcurso do prazo decadencial de 90 dias para a reclamação de vícios de produtos duráveis. Diante da situação descrita acima, responda fundamentadamente aos itens a seguir. A alegação de decadência, ela é procedente? A alegação de decadência, ela é procedente? Gente, bom, primeiro, não se trata de vício para que se fale de decadência. Não é vício, e sim uma hipótese de fato. Então, se a hipótese é de fato, eu não estou falando de decadência, eu estou falando de prescrição. Então, a resposta aqui é negativa. Não. Não estamos diante de um caso de vício do produto, mas de fato do produto. E aí eu irei aplicar fato do produto, artigo 12, combinado com o artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Artigo 12, combinado com o artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse é um ponto bacana, esse é um ponto interessante, tá? Um ponto de estudo para todos nós, um tema aí que vale a nossa observação. Se as partes tivessem estabelecido no contrato de aquisição do produto um limite de 30 mil para eventuais indenizações, tal cláusula seria válida no nosso ordenamento jurídico brasileiro? O que você acha? A resposta também aqui é negativa, gente. Trata-se de cláusula abusiva. E aí nós podemos soltar aqui a mão para lançarmos o artigo 25 e o artigo 50 do Código, perdão, 50 não, 51, 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o artigo 51, como todos os outros artigos do CDC, trabalham com cláusula, artigos que o rol ele é exemplificativo. Então, o artigo 51, ele trabalha com um rol que ele é exemplificativo. Um rol de cláusulas abusivas ali, exemplificativas. Falando de cláusula abusiva, dá uma olhadinha na súmula 130 do STJ. Anote aí, você que é nosso aluno no portal Exame de Ordem, anote aí, tá? Súmula 130 do STJ, e você conta para todos os seus amigos que não estão fazendo segunda fase conosco, tá? Conta lá para eles, olha, o Cristiano pediu para ter atenção a essas súmulas. Súmula 130 do STJ, súmula 302 do STJ, então súmula 130 do STJ, súmula 302 do STJ, súmula 381 do STJ. São súmulas importantes, tá? Súmula 381 é uma súmula que eu não gosto, que ela diz que é vedado ao juiz conhecer de ofício uma cláusula abusiva no contrato bancário. Ele pode observar uma cláusula abusiva em qualquer tipo de contrato, menos no bancário, Cris? É o que a súmula de número 381 nos diz. Percebam, então, todos vocês, que pegamos esse quarto bloco e praticamos muito, tá? E ainda eu deixei no material de apoio para vocês, do portal Exame de Ordem, aí do www.cers.com.br, tá? Algumas observações do que já caíram de peça prática na sua segunda etapa. Então é isso, galera. Não esqueçam de acessar lá meu site, o cristianosobral.com.br. Cliquem em blog, ali tem muito material de apoio para todos vocês. Lembrem, não deixem de esquecer o que eu vou te dizer agora. O que você está fazendo hoje ecoará no seu futuro. Sonhos são puramente gratuitos, mas para que você realize eles, é preciso pagar um preço. Beijo para a mulherada, abraço para a macharada, fiquem com Deus e tchau!